Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de Nutrição e Dietoterapia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de alimentos e nutrição. Então, iniciando, a nutrição ela é um processo biológico de assimilação de nutrientes para a realização de suas funções vitais. Então, a gente entende que a nutrição é o estudo sobre como o alimento vai reagir no nosso organismo. Então, isola-se um nutriente que esse alimento possui e vamos ver como o organismo vai se comportar a um determinado nutriente, tá? E aí a gente tem a alimentação. A alimentação é um outro conceito que a gente considera muito mais amplo do que simplesmente o ato de comer, né? Então, a alimentação ela envolve escolha. E essa escolha, ela vem desde a primeira infância, desde o momento em que a criança tem contato com o alimento. Então, tudo isso vai sendo transformado em um conhecimento do que faz parte do seu hábito, da sua cultura local, dentro da família, tá? E isso daí vai expressar a escolha que essa pessoa vai ter com relação aos alimentos que vão fazer parte da sua alimentação. Então, a gente fala que a escolha, ela é um ato consciente, ou seja, vai envolver esses conceitos, tá? E é um ato voluntário. A gente não pode deixar de considerar que nessa escolha da composição dos alimentos da nossa alimentação, existem os fatores econômicos que também vão influenciar o tipo de alimentação que essa pessoa vai ter, que esse indivíduo vai ter, além da disponibilidade regional de um determinado alimento, tá? Então, a gente tem que considerar os fatores culturais, né? A gente tem que considerar a disponibilidade desses alimentos na região e a gente tem que considerar também a questão econômica dessa família, desse indivíduo, tá? E aí a gente vem com o conceito de alimento. Então, o alimento, ele fornece os elementos necessários para o organismo. O alimento, ele vai conter esses nutrientes. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um alimento como limão, que a gente conhece, que é rico em vitamina C, esse alimento ele não apresenta apenas um tipo de nutriente, ele apresenta vários outros nutrientes. O mais evidente é a vitamina C, o mais conhecido, mais divulgado é a vitamina C. Só que esse alimento ele apresenta diversos outros nutrientes, então é toda a substância que vem para nutrir o nosso corpo, seja líquido ou sólido, tá? Os nutrientes, eles são elementos químicos, então aí a gente já passa a trabalhar com outros conceitos também, com outros conhecimentos, né? A nutrição ela não fica presa simplesmente no aspecto biológico, então a gente consegue também verificar a questão dos aspectos químicos, então está muito interligado com os aspectos químicos. Então os nutrientes, eles são elementos químicos e a gente pode estar dividindo os nutrientes em macronutrientes e em micronutrientes, tá? Quando a gente fala dos macronutrientes, a gente tem a proteína, o carboidrato e o lipídio. Já os micronutrientes, a gente tem as vitaminas e os minerais. Os macronutrientes, cada um deles fornece para o nosso organismo uma quantidade de energia. E o que a gente chama bastante atenção é com relação aos lipídios, que 1 grama desse composto, dessa gordura, apresenta 9 quilocalorias, tá? E aí, entendendo um pouco do metabolismo, então, como que esse alimento rico em nutrientes, em diversos compostos químicos chamados de nutrientes, que podem ser carboidratos, proteínas, lipídios, como que ele vai estar agindo no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele é uma maquininha perfeita. Então, sempre tem um esquema de adaptação, de regulagem, tá? O alimento, quando a gente ingere, ou ele vai para a produção de energia, ou ele é estocado justamente para essa produção de energia, para uma situação em que a gente possa necessitar de energia e talvez nosso corpo não tenha. Então, a gente estoca, a gente armazena, tá? Então, a gente tem as reações de síntese, que é quando a gente estoca energia, tanto no tecido adiposo
como no tecido de gordura, né? Como no tecido muscular, tá? E aí a gente vai ter, no caso, uma síntese desses nutrientes. No caso aqui a gente consegue ver até um rapaz com grande massa muscular, então isso daí retrata bem um metabolismo voltado para o anabolismo. Então ele está sintetizando bastante nutrientes. Quando a gente vê a liberação de energia, então para a gente realizar nossas atividades vitais, coração bater, o cérebro funcionar, nossos pulmões se dilatarem, para isso é necessário que haja energia. E essa energia vem dos alimentos, tá? Então essas reações que vão liberar energia, que vão requisitar energia, elas são ligadas ao catabolismo. Existem situações que geram um catabolismo em excesso, né? Aí a gente tem algumas doenças. A própria febre, ela é responsável por um catabolismo. Então, vai ter uma grande degradação de alguns tecidos, com músculo e tecido adiposo, tá em situação assim, em uma situação catabólica. O estresse, ele gera também um catabolismo. O câncer também gera um catabolismo, tá? Então, a gente vê até alguns pacientes caquéticos que ficam bem magros, então aí a gente consegue ver que não tem mais esse balanço, porque o metabolismo, ele propicia justamente isso, um balanço entre as reações de anabolismo e catabolismo. Já numa situação de doença, como o caso do câncer, não tem mais esse equilíbrio e a gente vê acentuando o catabolismo, tá? Grande degradação da massa muscular. E aqui a alimentação balanceada. Então, quando a gente pensa em nutrição, em alimentação e como que a gente pode utilizar suas ferramentas, a gente sempre vai iniciar do princípio que a população ela tem que buscar uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, para manter suas funções, para que tenha um peso adequado, né, para que evite doenças relacionadas principalmente com esse ganho de peso, com uma alimentação desbalanceada, né? Então, o conceito de alimentação balanceada, ela tem que ser bastante divulgada. Então, os profissionais de saúde têm que utilizar esses conceitos como ferramenta nas suas atividades diárias com a comunidade, tá? E aí a gente vê o quê? A gente vê que a constituição de uma alimentação balanceada, ela tem que conter uma ampla variedade de alimentos. Então, ao longo do dia, a gente tem que ter bastante diversidade de alimentos. Tem que buscar ter um equilíbrio entre a ingestão, né, e a qualidade desses alimentos, tá? E moderação. Então, consumir de acordo com o que o seu corpo necessita de fato. Então, os sinais de uma alimentação adequada. Então, aqui a gente consegue visualizar. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, a criança, o indivíduo, ele vai atingir a estatura adequada, o peso, ele vai ser um peso saudável, tá? A gente vai ter um bem-estar, uma saúde independente da faixa etária e a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos de ganho de massa muscular, tá? Aí a gente consegue todas essas informações sintetizadas num guia chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente tem outros guias que já foram lançados, que vêm sempre conscientizando tanto a comunidade, como os profissionais de saúde, como o governo e como o indivíduo, tá? Com relação aos alimentos que têm que ser consumidos. Esse daqui é o mais recente, de 2015, e ele fala muito bem sobre alimentação saudável e traça novo método de escolha, porque o nosso objetivo como profissional de saúde é conscientizar a população com relação à escolha, porque isso é uma autonomia deles, eles vão escolher o que estiver mais próximo deles. Então, saber escolher esses alimentos é o ponto-chave para a gente poder evitar as doenças e promover saúde. Bom, pessoal, esse era o conteúdo da primeira parte. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado e a gente vai dar continuidade na próxima aula.